Aleluia, graças a Deus. Então a palavra de hoje está baseada no jejum que também encerra hoje. E esse jejum que nós fizemos durante esses 21 dias sobre ativando a fé. Eu criei, por isso falei. Vamos lá, repetir comigo? Eu criei, por isso falei. Isso foi o tema do jejum que nós estamos fazendo junto com a Igreja Videira de Goiânia, do Brasil. Nós fazemos parte da vinha, somos associados à vinha, o pastor Azemar, aqui em Belo Horizonte da Videira, né? Igreja Videira, e nós estamos fazendo esse jejum, e esse jejum tem sido uma grande bênção, com muitas lives, né? Com o pastor Aloysio fazendo. Então, se você não fez e gostaria de fazer, você acessa o site www.jejum21dias.com.br, porque através desse site jejum21dias.com.br. Então, através desse site, lá vai estar todas as lives. Você vai cadastrar um número de celular e a própria Igreja Videira vai te enviar todas as lives, todos os posts, né? Posts para você ler e confessar a palavra através. Você vai fazer uma inscrição nesse site e vai falar: eu quero começar o jejum, e você vai começar. Então, tem 37 mil pessoas fazendo esse jejum. 37 mil que estão cadastrados, fora que não aqueles que não se cadastraram. Eu não sei quantos irmãos daqui da nossa congregação estão fazendo, mas nós estamos fazendo e eu termino. Alguns vão terminar depois porque começaram depois, mas nós vamos começar terminar hoje esse jejum que tem sido muito abençoado. Então, o tema da mensagem baseado sobre esse jejum, mas o tema é a fé que produz palavra viva. Repita comigo o tema dessa mensagem nessa noite: a fé que produz palavra viva. Amém? Louvado seja Deus. Amados, e vamos ler aqui Gênesis 22, 1 a 14. E a live já está sendo gravada. E graças a Deus nós agradecemos esses irmãos que estão participando da nossa live. Então, Gênesis 22, do 1 a 14. Vamos ler aqui, amados, no nome de Jesus. Gênesis 22, do 1 a 14. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá
para si o cordeiro para o holocausto do filho. Assim caminharam ambos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis-se um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mar. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Diga assim: obrigado, meu Deus, por sua palavra, e eu recebo a sua palavra no meu coração. Amados, que lindo essa atitude de fé que Abraão teve. E não somente uma atitude, magnífica, mas também uma decisão, uma posição, uma fé, uma crença, da forma que ele acreditava no Senhor. E quando eu, amado, fazendo esse jejum, eu criei, por isso falei. Então hoje nós, conforme eu já disse, estamos encerrando esse jejum sobre ativar a nossa fé, que é sobre esse tema eu criei, por isso falei. Nem sei, igual eu falei aqui, quantos irmãos estão participando. Eu quero dizer, amado, como eu já disse, faça esse jejum se você puder. Eu quero dizer que tem sido muito edificante as lives que o pastor Aloysio, os homens de fé que ele convidou para participar dessas lives. Eu não pude acompanhar todas, mas eu quero acompanhar todas. Mas eu vi quase várias lives, e eu quero ainda continuar vendo as outras lives. Lives de meia hora, algumas de 1 hora, mas lives poderosas que foram colocadas para ativar a fé. E nada melhor encerrar esse jejum falando de um homem da Bíblia que foi intitulado nas Escrituras como o pai da fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Foi através deste homem que Deus fez dele a base, que saiu os judeus, a religião judaica e também a religião cristã. Então hoje os judeus, o povo judeu hoje, vem tudo da linhagem de Abraão. Inclusive até os muçulmanos, que eles creem, não creem que Jesus é filho de Deus, creem que Jesus é um profeta, mas eles creem também em Abraão, na verdade, porque Abraão eles são descendentes de Abraão por parte de Ismael, não de Isaac. Então, por parte de Isaac, são o povo eleito de Deus, que é os judeus, e através dos judeus veio Jesus, da raiz de Davi, através de Maria, através de Jessé, e nós hoje somos parte dessa família, desse propósito, dessa promessa de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós hoje nos tornamos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Então olha só que coisa tremenda que esse homem proporcionou. Por isso ele é conhecido em Deus, tudo por acreditar que ele um dia, Deus chamou ele para ser pai de multidões. E hoje você faz parte dessa multidão, de que nós somos filhos de Abraão pela fé. E se cumpriu essa promessa. Então nós vemos que se hoje somos discípulos de Cristo, foi porque Abraão entendeu
que um dia ele seria pai de multidão pela fé. E essa fé, ela foi proporcionada por ouvir a Deus, pela palavra de Deus. Então, amado, a maior declaração de fé de Abraão foi que ele acreditou antes de falar. Ele, por isso, eu criei, por isso falei. Olha aqui esse detalhe tão importante desse testemunho que a Bíblia relata da vida de Abraão quando foi sacrificar o teu filho, o único filho, lá em Gênesis 22:5. Presta atenção aqui. E disse Abraão aos seus moços. Quem eram esses moços? Aqueles servos que ajudou ele a fazer aquela caminhada, porque ele tinha que carregar lenha, ali, fazer aquela caminhada junto. Então estavam aqueles servos dele, que eram alguns moços que ele convidou para ir dele. Mas quando ele foi subir ao monte, ele falou para aqueles moços: ficai-vos aqui. Olha só, Gênesis 22:5. Ficai-vos aqui com o jumento. Quer dizer, até aqui vocês estão andando comigo, agora é eu e meu filho. Eu acredito que aqueles moços não sabiam daquilo que Abraão ia fazer, do propósito que Deus tinha falado. Só Abraão sabia. Eu acredito que nem, a Bíblia fala, não é que eu acredito, a Bíblia fala que nem Isaac sabia, nem o filho dele sabia que ia ser sacrificado. Aí Abraão, ele falou o que para aqueles moços? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que é Isaac, o meu filho, iremos até ali, e havendo adorado a Deus, tornaremos até vós. Amado, Deus tinha falado o que para ele? Antes de ele ir para aquele monte: vai, entrega o teu filho e sacrifica o teu filho. Agora, como Abraão, ele fez essa promessa para aqueles moços, que aguarde aqui, que havendo ali eu adorado, eu vou voltar aqui, eu e meu filho. Então, amado, nós sabemos que a fé de Abraão, essa fé inabalável de Abraão, como ele poderia ter dito isso? Logo voltaremos, no plural. Logo voltaremos, ele não disse no singular, logo eu voltarei. Ele falou, logo voltaremos. Quer dizer, eu criei, por isso falei. Aleluia. Dentro de Abraão, ele não sabia de que forma, mas ele iria voltar com o filho dele. Ele estaria ali de volta com o filho dele. Então, a fé de Abraão, ele, amado, você imagine ele falar isso, sendo que Deus tinha pedido para ele sacrificar o seu filho. Jamais ele poderia dizer isso sem fé. Jamais Abraão ele poderia expressar essa palavra para aqueles moços, fazer aquela promessa de voltar, senão ele estaria enganando e mentindo para aqueles homens. Então, ele acreditava, ele tinha fé que aquilo ia acontecer, mesmo ele não podendo ver. Olha só que coisa forte. Então eu creio que Abraão não disse aquelas palavras sem a convicção que ele, seu filho, retornaria. Mesmo sabendo que Isaac estava sendo levado para ser sacrificado, provavelmente ele não sabia como iria acontecer aquilo, mas sabia que com toda certeza, logo ele, seu filho, voltaria. Isso é uma fé pura, verdadeira. Abraão somente em seu coração disse: eu criei, por isso falei. Quer dizer, eu tenho que primeiro acreditar, depositar a minha convicção em Deus e depois declarar. Olha que ensinamento ele está dando aqui. Não adianta, amados, as pessoas somente dizerem palavras. As pessoas precisam, primeiramente, de fé. Primeiramente, ela tem que
ativar a fé para depois falar. É isso que está nos ensinando esse texto. O que fez a diferença para Abraão naquele momento não foi o que ele disse, mas o que ele acreditou. Ele tinha convicção. Por isso, nós vemos aqui Paulo, o apóstolo Paulo, disse aos seus discípulos, lá da igreja de Filipos, e nós como cristãos estamos cansados de falar a mesma coisa, muito conhecido, Filipenses 4,13. Quem nunca ouviu falar nesse versículo? Quem nunca já disse isso muitas das vezes? Que diz assim, Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos repetir comigo? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem já não disse isso muitas das vezes? Muitos de nós cristãos por várias vezes declaramos essa palavra, mas em muitos casos essa palavra não teve efeito nenhum. Por quê? A questão não está somente na declaração de você falar, mas em si na fé antes da declaração. Por isso o apóstolo Tiago também disse lá em Tiago 2,21. Olha o que o apóstolo Tiago diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Quer dizer, não foi só as suas obras, a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Uma pessoa dessa tem que ser amigo de Deus mesmo, tem que se tornar amigo de Deus mesmo. Por quê? Porque só pode se tornar amigo de Deus quem anda no nível de espiritualidade, que anda no Espírito, porque Deus só vive no Espírito. Então como Deus vai falar com uma pessoa que não anda na espiritualidade? Como a pessoa quer ser amigo de Deus se não anda numa base de fé, se não anda pela fé? Porque para ser amigo de Deus, você tem que entender primeiro que Ele está aqui ao teu lado, Ele está lá no mundo sideral. Então, amados, vemos que antes de tudo Abraão creu em Deus. Ele falou: eu vou ali, mas eu e o meu filho voltaremos a vós. Ele creu antes de falar. Amém. Amados, isso é fé. Eu gosto de uma palavra que um irmão, amigo meu, me disse várias vezes. Ele me fala isso. Ele diz assim: se nós que somos crentes e se desacreditarmos daquilo que Deus falou em sua palavra através das escrituras, estamos dizendo então que Deus é mentiroso. Eu falo que Deus disse isso, está escrito na escritura, mas se eu não creio, então eu estou chamando Deus de mentiroso, porque Ele está dizendo que faz e não faz. Mas não é porque Deus não faz, é porque eu não creio, ou é porque eu não acreditei. Por isso eu só falei, mas sem acreditar. Então não adianta falar sem acreditar, porque se a gente fala sem acreditar, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Por isso que Abraão passou a ser amigo de Deus, porque ele falou e aconteceu. Por isso que ele se tornou, mostrou ali que Deus, a existência, a prova da existência de Deus foi através da fé que Abraão pôde revelar às pessoas ali. Amados, em Tiago capítulo 1, versículo 6, olha só, e infelizmente muitos dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é assim?
Chega no irmão, irmão, está desempregado, mas eu posso todas as coisas naquele que fortalece, mas continua desempregado. Quer dizer, é só a palavra, mas a fé ele não tem. Ele não tem a fé, ele só fala. Muitas pessoas dizem isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas dizem somente em palavras, porque em seu coração ele mesmo não está acreditando que aquilo que ele está dizendo é possível. Olha Tiago capítulo 1, versículo 16 diz, olha só, Tiago 1,16: peça, porém, com fé. Se você pedir qualquer coisa para Deus, você tem que pedir com fé. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o que está dizendo, irmão. O homem de coração dobre, quer dizer, que tem pensamento dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não tem parte com pessoa que não acredita nem no que ele fala, não. Amém? Por favor. Tiago 1,16 até 1,6 até o 8. Eu falei 16? Irmão, me perdoe. 1,6: peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vamos ter rapidamente, né? Que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Amado, por exemplo aqui, vai. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, amém? Você crê nisso? Aí você declara essa palavra: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é a declaração da palavra. Mas no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, ou depois de alguns instantes, o diabo sopra no seu ouvido dizendo que você não é vencedor. Aí o diabo usa quem? O diabo usa pessoas, ou usa até a própria circunstância que você está passando. Aí, ao invés de você deixar aquela palavra gerar vida, que você é mais vencedor que você declarou, aí você não fala com fé e você deixa a dúvida entrar. É o que o diabo diz. Dúvida, Deus não tem nada com aquele que duvida, não, porque é uma pessoa inconstante. Então, o diabo vai e lança aquela palavra, e então aquela palavra que você declarou se torna infrutífera, se torna morta, se torna somente palavra, porque faltou o principal. O que é o principal? A fé em Cristo. Então, quantas vezes você pensou em um projeto, né, e ficou sonhando, mas não passou de um sonho? Porque dentro de você surgiu dúvida se você era capaz ou não de fazer. Então a incerteza, a falta de fé faz você a não cumprir muitas das vezes aquele sonho que você teve. Amados, então tenha primeiramente a fé antes de declarar. Se você não tem a fé, não declare, mas declare se você tiver primeira fé. Amém, irmãos? Então, tenha primeiramente a fé. Creia que Deus não vai te dar. Diga assim: Ele já me deu. Eu vou conseguir. Eu vou fluir. Eu vou prosperar. Eu vou ganhar muitas vidas. Eu vou multiplicar minha célula. Eu vou fazer a minha igreja avançar. Eu vou abrir uma empresa, ela vai crescer. Eu vou mudar de cargo na empresa. Eu vou trabalhar no melhor horário para que eu possa servir a Deus. Meus filhos serão convertidos, meu lar será uma bênção, meu marido será uma bênção, minha esposa será uma bênção. Nós vamos ter um grande prédio neste bairro, nessa cidade. Por quê? Porque eu posso
como Abraão falou, eu vou ali, mas eu vou voltar. Oh, aleluia! Então eu quero dizer para os irmãos, a base da provisão é a fé. A provisão de tudo que você precisa vem através da fé. Gênesis 22, 7. Olha aqui algo poderoso que Abraão nos ensina aqui. Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Amados, eu fico vendo isso. Se eu fosse Isaac, eu já tinha entendido que ele seria o holocausto. Isaac tinha 17 anos de idade. Olha, se eu fosse Isaac, eu daria no pé ali, ninguém me pegava naquele morro. Ninguém me pegava, irmão. Eu já falei isso várias vezes que eu ministrei essa mensagem. Mas Isaac também teve fé. Se o meu pai falou que eu vou voltar, nós voltaremos. Isaac, ele caminhou junto, no mesmo propósito de fé, para que fosse cumprido o propósito de Deus. Então, quando estamos vivendo em obediência ao propósito de Deus, a provisão daquilo que precisamos se torna um fato. Isaac levou a lenha e o fogo, mas não viu o cordeiro para o sacrifício. Em nenhum momento Abraão disse: você é o cordeiro, meu filho. Agora prepare-se, que você vai ser morto. Em nenhum momento Abraão falou isso para ele. Ele somente disse: Deus proverá. Deus vai prover. Eu disse, eu criei, por isso falei. Amado, Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho. Abraão, até o último segundo, antes de o cordeiro aparecer, antes da provisão vir, ele levantou a sua faca, o seu cutelo era uma faca, e mesmo assim não deixou que a sua fé fosse abalada na questão da provisão do cordeiro. Ele levantou. Então o anjo bradou: não faça isso, Abraão. Glória. Por quê? Porque ele já tinha provado que ele amava a Deus o suficiente, acreditava em Deus o suficiente, mesmo sem ver, sem nunca ver a Deus, ele acreditava que Deus iria fazer o impossível para que ele se tornasse um pai de multidão. Amados, eu quero dizer que eu quero contar aqui um testemunho de fé sobre essa história de Abraão. Quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, eu tive muita dúvida, de se aquele emprego era o que Deus tinha preparado para mim. Mesmo eu sabendo que aquele emprego, o meu próprio pastor Herbert, ele tinha falado para mim que o Espírito Santo de Deus iria abrir uma porta de emprego para mim como representante comercial. Olha só, eu estava desempregado há um ano. Eu não tinha carro para trabalhar de representante. Eu nem sabia, eu era tão ignorante que eu nem sabia a palavra correta que significava representante. Eu tive que ler no dicionário, de tão ignorante que eu era. E o pastor Hélio falou: Carlos, você vai ser representante comercial. E de repente, eu estou ali na rua de casa, um amigo meu passa: você está trabalhando? Não, então você vai ser representante comercial. Mas amado, quando eu comecei minha carreira de representante comercial, eu não ganhava nem para comprar uma cesta básica.
O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, era só para comer. Eu tive muita dúvida se aquele emprego realmente, eu tive até dúvida se realmente o pastor Hélio falou com o Espírito Santo, que falou ali para ele, eu tive até dúvida disso. Porque não estava acontecendo, eu tinha um emprego, mas eu não estava conseguindo sustentar minha família ao ponto de querer desistir. Amado, e depois de alguns meses na representação, quando eu estava quase desistindo, aí eu passei pela última prova com Deus antes de começar a prosperar na representação. Eu recebi uma outra oferta de emprego de um concurso público que eu tinha feito na CET. CET é uma companhia de engenharia de tráfego, que é aquele pessoal que toma conta da parte de engenharia, que é a parte de multa de trânsito, um bloqueio, é a guarda que faz essas partes aí, nas ruas de tráfego. Então, eu recebi aquele telegrama, e quando eu peguei aquele telegrama, que eu vi um salário que dava quase 4, 5 vezes maior do que eu estava ganhando na representação, com direito a vale-refeição, com direito à cesta básica, com direito a tantos benefícios, a plano de saúde médica. Eu, sinceramente, irmão, eu balancei, eu falei assim, agora o que eu faço? Mas no meu coração, eu já estava mostrando, eu amava de trabalhar de representante, eu acreditava que aquilo poderia dar certo. Para ser sincero, nem às vezes eu achava que aquilo era realmente uma palavra, assim, um emprego dado por Deus através da palavra do pastor Herbert. Eu estava assim, realmente sem fé que aquilo era um emprego dado por Deus por causa da situação. Mas eu fiquei assim, muito entristecido de parar de trabalhar na representação. Porque na representação eu tinha tempo de fazer a obra de Deus, eu também estava apaixonado para fazer a obra de Deus. Então ali eu, estudando, fazendo cursos de obreiro, então ali não tinha como dar prosseguimento à minha vida ministerial se eu fosse trabalhar naquele emprego na CET. Então o que aconteceu? Eu tive que, ali foi minha luta, como Jacó, a Neuza estava contando, e Deus foi minha luta com Deus, de saber que decisão tomar ali. E foi onde eu estava numa campanha, de segunda-feira, que tinha na Igreja Missionária Linda lá em São Paulo, com a missionária irmã Nadir, que era mãe, que é mãe do pastor Herbert, e a missionária precisava de resposta com Deus. Eu precisava de ter ali uma direção de Deus, o que fazer, se eu continuaria na representação ou se eu atendesse aquela chamada daquele telegrama que era naquele concurso público que eu tinha passado. Amados, resumindo, quando eu coloquei isso diante de Deus naquela campanha de jejum, e a irmã Nadir, ela falou assim, eu tinha levado meu telegrama no bolso, e a irmã Nadir falou assim, irmão, vamos encerrar a nossa campanha de hoje, e se você tem um Isaac para sacrificar, venha até aqui na frente e sacrifique o teu Isaac. E eu, no meu entendimento, eu compreendi, pronto, já sei o que Deus quer. Se eu amo a representação, se eu gosto de trabalhar de representante, então eu tenho que sacrificar a representação. Eu já entendi, eu tenho que então ir para esse outro emprego que era a CET. E eu fui lá na frente chorando, porque eu não queria deixar de ser representante, mas não era aquele emprego que estava me sustentando naquele momento. Então eu imaginei que eu deveria então se apresentar naquele emprego que estava me oferecendo, que era a CET. Eu fui lá, falei, Senhor, eu vou deixar a representação, eu entrego meu Isaac,
eu gosto desse emprego, mas eu não posso ficar nele, o senhor está me pedindo, eu estou entregando aqui. Eu vim embora para casa, falei com a Neuza, ela concordou, falou amém, né? Mas eu falei para ela que estava muito entristecido, que não era aquilo que eu queria continuar na representação, mas a representação não estava dando para me sustentar, e eu fui ali deitar para outro dia se apresentar lá nesse emprego na CT. Mas de repente, o Espírito Santo, ele falou comigo, e me levou a remoer a palavra aqui de Abraão, que Abraão, ele entregou Isaac, mas ele não precisou de sacrificar Isaac. Isaac saiu vivo e andando. Então eu pensei com Deus, falei, Senhor, então não é para mim ir lá para a CT, é para mim continuar na representação, porque eu amo a representação, mas eu já entreguei. E o Senhor viu no meu coração que eu entreguei. Então o Espírito Santo falou, você precisa sacrificar o cordeiro. Quem era o cordeiro? Era o telegrama que ali tinha sido enviado para mim. Aí eu peguei, eu e a Deus falou comigo, não vou para a CT, vou continuar na representação, porque aqui, esse é o cordeiro que Deus provê. Nós vamos lá fazer uma fogueirinha, botamos fogo no telegrama. Amado, você imagina botar fogo no telegrama onde o salário era quase 5 ou 6 vezes maior, você ganhando um dinheiro só para comer, nem para comer direito, acreditando. Depois disso, amado, as portas se abriram na representação, nós prosperamos, nós avançamos. Por quê? Porque primeiro eu acreditei que ia acontecer, antes de acontecer, eu criei, por isso eu falei. Amados, nós vemos que aquela experiência que eu tive foi tão forte que tantas coisas aconteceu, e quando o Espírito Santo me revelou isso no meu coração, que não era para mim sacrificar aquilo que eu amava, porque eu já tinha dado prova para Deus que eu entregaria aquilo que eu amava. Então eu fui ali e nós sacrificamos aquele telegrama e botamos fogo nele. Então, amados, eu vi que essa experiência foi uma experiência poderosa, e depois muitas pessoas não entendiam como a prosperidade estava invadindo a minha vida de uma forma tão grande. As pessoas não compreendiam, mas eu tinha ali tido uma forte experiência com Deus. Amados, então, através da representação, eu fui e continuo sendo muito abençoado. Eu pude colaborar com ofertas altíssimas lá em São Paulo, quando eles estavam construindo o templo. Eu pude ofertar um terreno de 500 metros para a igreja de Paranavaí. Olha, quantas coisas você acha que Deus ia me usar dessa forma lá na CT? De poder ajudar e cooperar na obra? Amados, eu vi o quanto eu fui abençoado, o quanto eu e minha família nós fomos abençoados. Eu pude pagar uma boa faculdade para minha filha, ajudar ela em muitas coisas. Será que se eu tivesse trabalhado na CT, eu teria essas condições? Será que eu teria o sítio? Será que eu estaria aqui? Então nós vemos que quando Deus fez obras maravilhosas através dessa decisão. Amados, a segunda coisa que eu quero dizer, que primeiro nós precisamos que a provisão de Deus ela vem através da fé. Muitos clientes surgiram na minha vida, mas primeiro eu tive que ter fé. E eu quero dizer que devemos primeiro crer antes de falar. Nós precisamos acreditar naquilo que nós falamos. Então, por isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz para a igreja de Corinto: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também
falante. Paulo ele dá esse ensinamento aos irmãos da igreja de Corinto, que antes deles falarem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles tinham que primeiro acreditar pela fé naquilo que eles estavam querendo falar. Quer dizer, você quer ganhar vida para Jesus, você tem que falar que o seu lar é uma bênção mesmo não sendo uma bênção. Você tem que falar que você tem a melhor porta de emprego mesmo não tendo a melhor porta de emprego. Você tem que falar crença, você tem que mostrar essa vida, essa convicção. E tem que também fazer com que isso aconteça, não fique somente em palavras. Tem que haver mudança. Por isso, Paulo, ele exorta aqueles irmãos que somente palavras não seria o suficiente para transformar as vidas. Porque as palavras de Cristo são espírito e vida, e não somente letras. E você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja totalmente problemática, muito problemática. Havia incesto na igreja de Corinto, havia tantas coisas erradas, idolatria na igreja de Corinto. A ceia eles estavam comendo para encher barriga, não era nem para celebrar a Cristo. Tantas coisas erradas. Então Cristo falou: não adianta vocês só falar, vocês têm que primeiro acreditar, porque isso vai se tornar vida. As palavras de Deus são espírito e vida. Aí, amados, eu quero contar um outro testemunho em questão a isso. Quando eu me converti, eu sempre tive um sonho de ter uma piscina na minha casa. Acho que é sonho que era de criança, eu não sei porque eu nadava nos brejos lá em São Paulo, né? Eu falei: olha, um dia eu vou ter uma piscina na minha casa. Uma vez eu nadei numa piscina que ela só enchia com a água da chuva, lá em São Paulo. Era uma piscina da prefeitura que estava abandonada. Aí quando chovia, a piscina enchia. Aí eu era menino e ia lá nadar. E quando eu pulava, o sapo pulava junto. Porque ficava só barro, e quando enchia a gente pulava, né? As pererecas, o sapo pulava tudo junto com a gente. Então eu me converti. Eu sempre tive um sonho de ter uma piscina na minha casa, mas o que eu ganhava não dava nem para comprar uma banheira usada, quanto mais uma piscina. Aí quando eu fiz o projeto da minha casa na José Montes, que era uma rua que eu morava lá, então quando eu fiz aquele projeto, eu fiz o projeto e construí a casa e deixei um espaço no fundo para a piscina. Aí muitos me perguntavam: mas por que você não estendeu a casa para fazer mais quarto aqui, esse espação? Eu falei: não, porque aqui eu quero fazer uma piscina. As pessoas riam na minha casa, porque eu não tinha trabalho, nem ganhava o suficiente para ter uma piscina, mas eu tinha no meu coração ali o desejo de ter uma piscina. Aí eu quero mostrar algumas fotos aqui. Coloca aí, Nicole, para mim a foto do que aconteceu, irmãos. E quando isso, eu estava construindo essa casa, eu era novo convertido. Olha o pastor Forgado aí, ó. Olha lá, aí, vida boa. Passa a foto, Nicão. Eita maravilha. Tem imagem, né? Essa casa, uma das casas que eu morei, depois eu mudei dessa casa. E está aí a piscina. Por quê, irmãos? Pode tirar isso. Porque eu acreditava. Eu tinha certeza que aquilo era possível na minha vida. E eu está aqui a prova que isso aconteceu na minha vida. Amados, e outro testemunho de fé também. Um certo dia, eu, novo convertido, e estava desempregado, na faixa do desemprego, eu comecei a trabalhar numa obra, porque uma empresa contratou lá, um homem contratou alguns funcionários, e eu fui trabalhar de servente de obra. E então, um certo dia, eu estava indo a pé, a gente ia a pé uma certa distância, e estava indo com os amigos que também eram evangélicos, que também
estava trabalhando nessa empresa, fazendo um bico, que não era nenhum trabalho fixo, era um bico. E lá a gente tinha que cavar poço de 8 metros de fundura, porque aquela empresa era uma multinacional que ia colocar uma máquina, e essa máquina era uma prensa muito grande, gigantesca, e esses poços era só para fazer a coluna para sustentar essa prensa. E quem cavava esses poços? Os peões, que eu era um deles. E teve um dia, eu já era crente, mas um dia eu acordei, eu cheguei com a fé, uma convicção, e eu falei assim: olha, eu estou indo trabalhar nesse emprego, porque eu estava tudo sujo de barro, porque eu trabalhava em cavar poço. E eu falei: eu creio que um dia eu vou ter meu próprio escritório. Quando eu falei isso, irmão, os irmãozinhos que estavam comigo foi rindo de mim até a fábrica. E quando eu cheguei lá e comecei a cavar o poço, aí só estava a cabecinha minha para fora do poço, teve um irmão que falou assim: ô, você quer que eu mande uma secretária aí para o seu escritório? Amados, eu não tenho a foto aqui para te mostrar, mas hoje eu tenho um escritório em frente, lá no coração do Brás, em frente ao templo, de vista o templo de Salomão lá no Brás. O Alex é testemunha, ele esteve lá no meu escritório, né, Alex? Esteve lá no meu escritório, mas eu não tinha, eu trabalhava cavando um poço, de falar algo desse, eu creio, por isso falei. Nós temos que acreditar, temos que ter fé, para depois falar, porque somente palavras sem fé não dão resultado. Não dão resultado. Amados, concluindo aqui, eu quero encerrar esse culto. Você é aquilo que você diz que você quer ser. Se você disser que você é um derrotado, então você vai ser um derrotado. Se você diz que a minha diabetes está alta, então ela vai continuar sendo sua diabetes. Se você está declarando que sempre será um diabetes, é porque você diz: ela é minha. Isso serve também para aqueles que dizem: a minha depressão. Hoje, a minha depressão atacou, meu colesterol, meu câncer, a minha família é isso, meu marido nunca será um homem de Deus, e por aí vai. O Evangelho só terá vida quando você fazer as suas declarações pela fé e não pelo que você vê. Suas palavras vão ter poder se for acompanhada com a fé. Por isso a fé é o único meio de produzir em nós a palavra viva, uma palavra verdadeira, que nós chamamos aqui dentro da teologia de rema, a palavra vivida. Amém, amados? Então nós precisamos ser aquele crente que precisa crer verdadeiramente naquilo que Deus pode fazer. O que você está precisando? O que você está necessitado? Vem aqui na frente, com fé, nós vamos orar e você vai receber em nome de Jesus. Amém, irmão? Enquanto a Nicole coloca um louvor aqui, se não der para continuar a live, vê se tem como gravar e parar. Se der para continuar, amém? Vem aqui. Se você tem uma doença que está te incomodando, se você tem algo que você necessita, venha com fé, declare isso e nós vamos orar, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmão? Coloque-se em pé no nome de Jesus. Tem um louvor pela fé, Nicole, pela fé. Vê se você consegue achar este louvor que é pela fé do Márcio, né? Baladão, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero, afasta as cadeiras aqui para frente, tenta manter o distanciamento que você puder aqui,
E venha no nome de Jesus, se você crê, se você tem algo a apresentar para Deus, que você precisa de um milagre agora, se você precisa de um milagre de Deus, que aconteça na sua vida, nós vamos declarar isso, mas você precisa vir com fé, você precisa acreditar que isso já está acontecendo a partir de agora, que isso não vai acontecer, já está acontecendo, que você está aqui somente para pegar a tua bênção, somente para receber a tua vitória, amém, amados? No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Coloca a mão no teu coração, no nome de Jesus. Começa a declarar, você começa no seu coração: Senhor, eu preciso disso. Pai, eu necessito disso, Senhor. E a tua palavra diz que eu posso. A tua palavra diz, meu Deus amado, que eu consigo viver essa realidade. Que a tua palavra, meu Deus amado, ela pode fazer do impossível possível. Começa, entrega agora para Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, traga a existência agora. Só a fé pode trazer à existência aquilo que você não pode ver. Oh, meu Deus, eu oro, Pai amado. Eu oro para cada irmão que está aqui. Eu oro para que eles recebam, como muitas das vezes eu recebi, meu Deus amado, tantas coisas tremendas na minha vida, daquilo que eu jamais um dia eu poderia acreditar que iria acontecer. Oh, meu Deus, eu coloco, meu Deus, diante do Senhor. Oh Deus, aqui nessa cidade, meu Deus, não somente por palavra, eu creio, meu Deus, que nós vamos ver um mover muito grande do Senhor. Nós teremos um templo para muitas vidas, meu Deus, neste bairro, nessa cidade. Eu creio que isso é possível, meu Deus, aquilo que crê. E eu não estou falando somente por palavra, eu sei que o Senhor pode fazer isso, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode libertar do vício, eu creio que o Senhor pode, meu Deus amado, salvar as vidas, eu creio que o Senhor pode libertar aquele que está cativo, eu creio que o Senhor pode, meu Deus, fazer grandes coisas, porque, meu Deus, Abraão creu no impossível, Abraão se tornou um pai de muitas nações, porque acreditou no milagre, acreditou nas impossibilidades. Eu creio que nós também, meu Deus, estamos declarando nessa noite aquilo que não é possível para nós, aquilo, meu Deus amado, que, meu Deus amado, nós não podemos alcançar. O Senhor vai liberar, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que provê, num Deus que sustenta, num Deus que alimenta, num Deus que cuida, num Deus que sara, um Jeová Shiré, um Jeová Deus proverá, um Jeová Nissi, a nossa bandeira, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Tsidkenu, o Jeová, meu Deus, o grande eu sou, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, meu Deus, que arranca, que tira daquele que tem e dá para aquele que não tem. O Senhor é a nossa provisão, o Deus, meu Deus maravilhoso, o Deus eterno, a estrela da manhã, o Deus vivo, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que pode mudar todas as coisas. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós falamos do Evangelho. Isso vai acontecer não só na minha vida, vai acontecer na vida que está ao nosso lado, vai acontecer nas pessoas que caminham conosco. Nós vamos ver o milagre, nós vamos ver pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: eu creio, Senhor, por isso eu falei, por isso eu profetizei os meus sonhos, os meus desejos. E eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o meu coração. Me ajuda, meu Deus, a ativar a minha fé, para acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem de promessa na minha vida.
Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Receba a tua bênção. Receba, 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 receba. Receba a tua bênção. Hoje você não vai sair desse culto com duas mãos vazias. Você está saindo daqui com a tua vitória. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus impossível, Débora. É um Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que assistiram a nossa live. Tenha fé e acredite que isso chegou até você também. Em nome de Jesus. Amém, amados? Não dá nem